A Jovem Pan agora chama Brasília por imagens José Maria Trindade, as incongruências do PSDB e o DEM fica com o governo, não é isso, Zé Maria? Bom dia. É isso, muito bom dia. Olha, enquanto o PSDB fez uma reunião da Executiva Nacional ampliada, isso significa participação de governadores, prefeitos, deputados, senadores e ex-presidentes, enfim, uma grande reunião para decidir um desgaste no governo, ou seja, o fico no governo Michel Temer. O DEM foi mais inteligente. Nem fez grandes reuniões, discutiu internamente, cuidou ali dos dissidentes e decidiu continuar apoiando o presidente Michel Temer e de uma forma muito mais efetiva. O DEM tem a presidência da Câmara dos Deputados, é um partido muito pequeno no Congresso Nacional e no país e tem ministérios importantes, o que mostra que a habilidade política é tão ou mais importante do que número de deputados e senadores. O PSDB realizou ontem a primeira reunião da bancada e mostrou ali que é mesmo minoria os cabeças pretas, né, que querem deixar o governo Temer. Mas olha, eu conversei com o líder do PSDB, o deputado Ricardo Tripoli, que me indicou que realmente o PSDB vai analisar com seriedade a história dos próximos capítulos, ou seja, fatos novos que aconteçam na política e com denúncias novas contra o presidente para redefinir aí este apoio. Mas, na verdade, o presidente Michel Temer jogou duro com o PSDB, chamou os ministros e disse, imediatamente depois da decisão do PSDB, eu vou nomear ministros do Centrão. Eu tenho que garantir uma base no Congresso Nacional. E olha, pelo visto, pelo que a gente viu na Câmara dos Deputados ontem, o presidente conseguiu mesmo um apoio. Isso porque detém ali os partidos do Centrão e também PSDB dividido e o DEM, ou seja, o presidente garante a não abertura do processo. Se for assim, a Câmara dos Deputados parte para o confronto com a opinião pública mais uma vez, porque se o Supremo mandar à Câmara o pedido de autorização do processo contra Temer e o Congresso Nacional, a Câmara, negar, vai ser uma trombada daquelas e em ano pré-eleitoral. Ou seja, o Congresso, mais uma vez, nesta marcha da insanidade. A marcha da insensatez, né, professor? É verdade, o Zé tem toda a razão. Porque... Eu estou indo além da insensatez. É verdade, não, você tem toda a razão. Porque o DEM fazer essa reunião, assim, até dar esse apoio, até levantar mãos aos céus. O DEM tem uma bancada muito pequena e tem o Ministério da Educação, né, primeiro, que tem uma capilaridade fabulosa. Então o DEM levanta as mãos aos céus. E tem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que está na linha de sucessão. É, na prática, o vice-presidente da República e tal. Então o DEM tá louco. Foi emagrecendo quando era PFL, virou o DEM e tal. Inclusive a mudança de nome foi desastrosa. Quem propôs mudar o nome, foi tudo errado e tal, né? Mas na época foi considerado uma genialidade, uma obra de grande genialidade. E o DEM foi emagrecendo. Hoje o DEM está satisfeitíssimo de estar no governo. E só aí não vai... Sim, a expectativa, professor, é que o partido se chamasse Democratas, mas eles não conseguiram emplacar esse nome, né? Ninguém falasse DEM. DEM foi uma exigência da Justiça Eleitoral. Sim. Mas continua. E ficou realmente muito ruim e tal. Então o DEM apoia qualquer um tal, até um demônio, desde que fica o Ministério da Educação. O DEM quer, né, eles querem cargos tal, né? Agora o PSDB, essa ameaça do Temer, eu acho que o que está servindo essa crise é que pro Temer falar grosso, porque ele falava, não, só aquelas frases, fazê-lo-ei, né? Agora tá falando grosso. Agora entregar o governo pro Centrão, quer dizer, isso é um ato criminoso. Entregar o baixo clero aos bandidos. Agora, o PSDB ter sem definição, isso é tão comum, você, Zé, que está aí em Brasília há tantos anos, desde a criação do PSDB em 1988, ele foi marcado por isso. Tem uma piada atribuída a um grande líder do PSDB já falecido, e o garçom chegou e perguntou para ele se ele queria café. Ele disse, sim, quero café. O garçom perguntou, com açúcar ou adoçante? Ele ficou 1 minuto em silêncio e resolveu o problema, dizendo, não quero mais café. Então, esse é o PSDB, né? Eternamente e tal. Agora, essa divisão entre os jovens e os mais velhos vai se aprofundar, porque os jovens têm vinculação com as bases, né? O que será da política Serra, Luizio, Aécio? Esses são passado.
Os jovens têm contato, prefeito de Porto Alegre, por exemplo, né, o Marquesan, eles sabem que a sinalização da sociedade é para sair do governo. Então esse conflito não foi sanado, esse conflito vai continuar, Zé, eu acho que é por aí, né? O PSDB é chamado aqui, professor, de um partido muralista, né? Muralista. E começa a temporada dos jantares. O presidente Michel Temer chamou os governadores para uma conversa e nesses jantares, né, são assumidos compromissos caros. As contas aqui já mostram que o presidente vai gastar com esse apoio, com esta negociação para o apoio, através de refis, de renegociação de dívidas de municípios, estados, muito mais do que arrecadaria ou deixaria de gastar com a Previdência sem a reforma. Há aqui um entendimento de que a reforma da Previdência realmente não sai, está difícil, e que a reforma trabalhista será votada porque os deputados e senadores, independentes do presidente Michel Temer, querem votar. Mas eu queria dizer aqui, Tiago, que já está no fim o mandato do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ontem eu conversei com o Subprocurador-Geral da República, Etel Santiago, e o subprocurador me deu um quadro ali de como está a disputa para ocupar esta importante função. O Ministério Público assumiu, depois da Constituição de 1988, uma função muito importante. E é um elemento estranho aqui na esplanada, não é nem executivo, nem judiciário e nem legislativo, tem autonomia financeira, administrativa, então um cargo muito importante de Procurador-Geral da República. Antes nomeava-se qualquer um, agora não, tem que ser um Procurador da República. E já existem pelo menos 7 candidatos. O presidente Michel Temer pode aceitar o primeiro mais votado da lista ou simplesmente sacar qualquer nome do Ministério Público, inclusive renomear Rodrigo Janot, mas ninguém aposta muito nessa possibilidade, não. Há menos de um mês o procurador sai.